Para finalizar, nós vamos pular essas 12 questões, a gente já explorou isso em sala de aula, vamos direto para a questão 23, que ela fala de bastantes aspectos referentes à última aula, que é esta aula aqui que vocês têm que estar atentos, que é a aula sobre otimizando o acesso ao alvo, certo? Otimizando o acesso ao alvo. Geralmente vocês estão muito cansados nessa aula, não sei porquê, certo? Mas aqui fala os aspectos necessários, os aspectos resumidos nesse exercício aqui, certo? Então, nesse exercício diz o seguinte: o grupo que está com asterisco é essencial, não pode ser mexido, certo? E os grupos com setas causam esse problema, é um dos que causam esse problema. Então, qual é o problema? Grupos apontados tornam a molécula muito polar. Então, se esses grupos não são essenciais para a atividade biológica, você poderia criar, por exemplo, um análogo onde não haveriam esses grupos, certo? É claro, e aí você resolve esse problema, certo? Então, algum grupo torna a molécula muito polar, ele não é essencial para a atividade biológica, remove, certo? Cria um análogo sem. Ou então, aqui no caso, você poderia aproveitar que tem uma carbonila para criar, por exemplo, um profármaco, certo? Você pode criar aqui um profármaco. Seria duas respostas possíveis, certo? B, né? Esse grupamento aqui torna a molécula muito apolar. Então, se um grupo torna a molécula muito apolar e ele não é essencial para a atividade biológica, crie um análogo onde você não tem esse grupo polar. Podia tirar, por exemplo, uma metila aqui, já resolveria o problema. Ou então ainda estender mais ainda, criando algo assim. Ou então estender mais ainda, criando algo assim, certo? Então, grupos tornam a molécula muito apolar, não é essencial para a atividade biológica, remove, certo? Nesse caso aqui da letra C, grupos tornam a molécula muito pouco solúvel, o local deve conter ciclos. Então, isso daqui é uma molécula, é um grupamento relevante para a atividade biológica, mas estes grupos são apolares demais. Então, você poderia aqui criar simplesmente análogos, por exemplo, que teriam mais grupos que fazem ligação de hidrogênio. Poderia criar um análogo assim, certo? Que resolveria meu problema, certo? Você poderia também pensar em alguns substituintes, por exemplo, OH aqui, mas seria ruim, certo? Não seria um análogo tão interessante quanto você colocar, melhorar aqui a questão do heterociclo. De repente você criaria aqui análogos que teriam mais capacidade de fazer ligação de hidrogênio. Bom, você resolveria o problema. Aqui um problema de suscetibilidade metabólica, certo? Essa metila aqui, ela é essencial para a atividade biológica. Vamos desenhar ela aqui na sua completeza, né, certo? Aqui tem uma metila, certo? Um CH3. Então, ela é essencial para a atividade biológica, ela é essencial. Mas ela é oxida e torna a molécula com a duração de ação muito curta. Então, o que eu sugeriria aqui? Tem muitas opções, mas uma das mais usadas é, por exemplo, fazer com que você use aqui um grupo bioisostérico. O CF3 é um grupo bioisostérico da metila, certo? Geralmente, quando você tem CF3 e metila, a atividade biológica é muito semelhante, mas esse grupo não metaboliza, é mais duro, certo? Aqui você tem um éster, que é essencial para a atividade biológica, porém ele hidrolisa muito facilmente. Aqui esse éster é um exemplo daquele que não é um profármaco, isso aqui faz parte da atividade biológica mesmo, da molécula, do grupo necessário para a atividade biológica. Mas ele é muito fácil de hidrolisar, então a duração de ação não é tão longa. Então, como é que você poderia proteger esse grupo? Uma das maneiras é você criar um grupo bioisostérico, certo? Que seria, por exemplo, uma amida. Pronto, esse é um grupo bioisostérico do éster, que é muito mais difícil de hidrolisar, certo? Outra coisa que você poderia fazer aqui é criar um grupamento assim, certo? Que é um carbamato. Ele também é um grupo bioisostérico do éster e ele é muito mais difícil de hidrolisar, certo? O carbamato. Outra coisa que você poderia criar aqui também
seria um escudo estérico. Você poderia colocar um grupo volumoso aqui nessa porção, aí a esterase fica mais difícil de acessar aqui. Todas essas opções estão corretas. Aqui, esse grupo aqui, ó, ele é essencial para a atividade biológica, mas para interagir, mas ele teria que estar ionizado assim para interagir melhor com o sítio, certo? Mas ele não consegue ionizar, porque o pK é muito alto. Então você tem que fazer alguma coisa para diminuir esse pK, para tornar essa hidroxila fenólica mais alta, mais ácida. Então eu sugeriria que, por exemplo, você colocar um grupo nitro, certo? Esse grupo nitro vai atrair os elétrons aqui por ressonância e vai tornar a base conjugada bem mais estável. Então seria uma opção. Aqui é a mesma coisa, você tem um éster que é suscetível ao metabolismo. Então, o que você pode fazer? Só lembrando, certo? Você pode criar o quê? Você pode criar uma amida, certo? Essa amida, ela é muito mais estável ao metabolismo. Aqui não daria para criar um carbamato. Então, outra opção interessante aqui seria a criação de um escudo estérico dessa maneira. Você poderia colocar 2 grupos metila assim, e você criaria um escudo estérico. Aí ela seria bem mais difícil de hidrolisar. Ou você poderia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Nessa última questão aqui, você tem esse grupo tiureia, que é dupla S. Ele é tóxico. Então, como é que você diminui essa toxicidade, certo? Você tem que retirar esse grupo. Né? Você poderia fazer uma molécula, um análogo sem isso aqui? Não. Você tem que ter uma dupla ligação. Aqui diz que a ligação dupla é essencial. Então, o que dá para fazer aqui é muito simples. Você cria uma dupla ligação com outro elemento, que provavelmente deve ser bem menos tóxico, lembrando que isso aqui é essencial para a atividade biológica. Muito simples o exercício, mas você tem que lembrar de todo o conteúdo que está nesta aula, certo? Então, estudem isso daqui.